Em relação ao uso de drogas, você pode colocar, por exemplo, como causa a curiosidade. A curiosidade pode ser uma causa. E com um bom trabalho de educação familiar e acompanhamento, isso pode ser evitado. Uma outra causa seria, por exemplo, a pressão externa. E pressão externa também envolve aí a reação às pressões externas, também envolvem questões de natureza emocional. Mas uma boa educação e um bom acompanhamento também pode ajudar na prevenção. O que nós temos, talvez, como mais preocupante seria a angústia. E a angústia pode ser causada por crises existenciais, a angústia pode ser causada por traumas familiares, a angústia pode ser resultado de traumas sociais, a angústia pode ser resultado de traumas econômicos, não é? As pressões pelo consumo, o tipo de trabalho exercido pela pessoa ou a ausência do trabalho, a renda da pessoa ou a ausência da renda ou a insuficiência da renda da pessoa, a própria carga horária de trabalho da pessoa e o tempo que ela tem para investir em lazer, em saúde, em educação, habitação, enfim, são questões que podem provocar angústia e da angústia surgirem outros sintomas que precisam levar a pessoa a uma solução. E a solução para a angústia, no meu ponto de vista, ela pode passar, por exemplo, por uma boa orientação espiritual, e nós precisamos tomar cuidado para não confundir orientação espiritual com orientação religiosa, são duas coisas distintas. Uma instituição religiosa pode ser uma excelente ferramenta de orientação espiritual, se a sua teologia, se a sua doutrina, se a sua prática for saudável. Mas se não, a orientação religiosa pode aumentar a crise e a angústia de uma pessoa. Então, orientação espiritual tem a ver com as questões do espírito do ser humano, dos valores espirituais que esse ser humano cultiva. Você pode ter como solução um acompanhamento psicológico, que vem através de terapia, e a solução é excelente, é o melhor caminho, ou é um excelente caminho, porém tem um custo. E nem todas as pessoas têm recursos para pagar um processo de terapia. Você tem uma terceira solução, que é o acompanhamento psiquiátrico. O acompanhamento psiquiátrico, ele vem através do receituário de drogas, e são drogas lícitas, drogas legais, drogas que são receitadas por profissional com formação acadêmica reconhecida na forma da lei. O grande problema que nós chegamos aí é quando a pessoa não tem uma boa orientação espiritual, quando a pessoa não tem orientação ou recursos para um acompanhamento terapêutico, quando a pessoa não tem orientação ou recursos para um acompanhamento psiquiátrico, essa pessoa então é colocada diante de drogas ilegais. E o problema das drogas ilegais é que elas surgem em nossa vida, num primeiro momento, até como doação. É alguém que compartilha para você experimentar uma alternativa para as suas angústias, quando não é de pressão externa ou de curiosidade. E aí a pessoa começa a usar porque ela recebeu de graça, ela acaba sendo conquistada, abro aspas, não é? E se torna uma dependente química. Ela não tem acompanhamento médico, espiritual ou psicológico para o problema que ela vive. A partir do processo do desenvolvimento do uso de drogas ilegais, ela passa a ter que lidar com um custo, porque aquilo que ela pode receber como doação no início vai tendo custo. Não só o custo aumenta, mas a dependência faz com que a frequência aumente.
e chega um ponto em que ela não tem condições financeiras e muitas vezes nem mais condições emocionais para lidar com o custo, não só com a angústia, porque a angústia é acrescida à questão do custo, e ela então entra para a parte do crime, que seria conseguir recursos para poder pagar o custo, e muitas vezes ela entra para o mundo então do crime. E a partir do mundo do crime, isso pode se tornando um problema social, e quando se torna um problema social, ele deve ser resolvido inicialmente com políticas públicas que vai lidar com a questão da educação, da habitação, do trabalho e por aí vai. É um roteiro para que nós pensemos a respeito desse assunto, já que ele está em voga diante de toda essa barbárie acontecida, tendo como pano de fundo chamado narcotráfico.